Buenas, time, beleza? Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje o tema é o seguinte: posso vender uma fazenda que ainda está no inventário, que ainda segue o rito de um inventário? Você já se perguntou, né, se uma fazenda ela pode ser vendida antes do fim de um inventário, certo? Essa é uma dúvida bem comum, na verdade, que eu vejo bastante gente me perguntar, e a resposta é, claro, como tudo no direito e tudo no meio acadêmico, depende. Tá, então vamos lá, por que depende? Muita gente acredita que depois da morte do proprietário, depois da morte do pai, do avô, né, do matriarca daquela família, o imóvel fica completamente travado, bloqueado, preso, né? Mas não é bem assim, não é isso que acontece no geral. Em determinadas situações, uma fazenda que faz parte de um inventário pode sim ser vendida. Às vezes é até melhor que ela seja vendida. Porém, essa venda exige alguns cuidados, alguns detalhes minuciosos aí, tá? Só se, né, se o inventário ele for judicial, por exemplo, falando só do judicial, tá? Não estou falando do extrajudicial ainda. Normalmente será necessária uma autorização do juiz. Você tem que pedir para o juiz se o juiz permite que você venda ou justificar essa venda, por exemplo. Às vezes você quer vender para pagar dívidas, custos, tributos, enfim, né? Várias finalidades que você pode ter para usar esse dinheiro, né? No inventário, inclusive. E além disso, você precisa analisar se todos os herdeiros concordam com a venda. Então você tem que perguntar para o juiz e levar um documento, ou o próprio juiz vai pedir para que os herdeiros concordem com essa venda ou com esse fato. O inventariante fica, a encargo, fica responsável de fazer isso, né? Outro ponto muito importante é o valor do imóvel. Então a gente tem que levar em consideração quanto vale esse imóvel. Imagina que uma fazenda seja vendida por um preço muito abaixo do valor do mercado, e isso pode prejudicar os herdeiros e gerar um questionamento dentro do próprio inventário, dentro do próprio, né, do próprio processo. Vai dar o negócio já está sendo litigioso e daí vai acabar dando mais problema, né? Por isso, uma avaliação, na verdade, no imóvel é uma etapa extremamente importante. Você precisa levar, se o teu imóvel está no inventário e você pretende comercializar, vender, enfim, dar uma finalidade para ele, é muito importante realizar uma avaliação com um profissional competente, com um profissional que faça isso, corretores ou engenheiros agrônomos, dependendo do caso, né? Às vezes a fazenda ela é dotada de níveis técnicos de solo, níveis técnicos de plantação, de plantio, enfim, e daí você precisa ali de uma avaliação um pouco mais técnica, né? Mas é muito importante fazer isso, né? Depende do caso, na verdade, essa avaliação ela pode até mesmo ser questionada e revista. Você pode até fazer mais de uma avaliação, na verdade. Ou seja, vender uma fazenda durante o inventário pode sim ser possível, muito fácil, na verdade. Mas isso deve ser feito com muito cuidado, sempre observado os requisitos legais, para que você não faça algo que o juiz depois mande você retornar do jeito que era, tá? Porque senão vai sair mais caro. Antes de aceitar uma proposta, por exemplo, de um comprador que está comprando um imóvel do inventário, e assinar qualquer documento, na verdade, procura uma orientação jurídica. Você provavelmente já teria um advogado no inventário. Se não tiver, você procura uma orientação jurídica, nem que seja só para essa questão da venda, se estiver fazendo um inventário extrajudicial, né? Daí no caso, aqui eu estou falando de outro tipo, de outra modalidade, mas procura uma orientação jurídica sobre essa venda dessa propriedade, porque depois, se surgir um herdeiro novo, se um dos irmãos falar que não concordou e judicializar isso aí, depois vai dar uma dor de cabeça e não vai ter como resolver tão fácil, certo? E vai custar caro. Um erro nessa fase, por exemplo, pode gerar anos de conflito entre os herdeiros, né? Então é muito importante que se veja isso. Quando o inventário é extrajudicial, fica um pouco mais fácil de se conseguir vender, mas de qualquer forma todos os herdeiros têm que concordar. Então, mesmo que você esteja fazendo esse inventário num cartório, né, por exemplo, você precisa ter a anuência de todos os herdeiros, seus irmãos, seus filhos, seus sobrinhos, enfim, daqueles herdeiros, dos herdeiros, né? Às vezes já tem um irmão falecido e ficou os sobrinhos. Então você precisa ter a assinatura de todas essas pessoas envolvidas no inventário para que você consiga vender essa fazenda. Porque se você vender e os irmãos não assinaram, se um deles, os irmãos, os sobrinhos, enfim, quem seja, se os herdeiros não assinaram, se um deles resolver invocar com essa venda e resolver voltar ao status que era antes, ele vai fazer. O juiz vai conceder, porque não tinha os requisitos legais, não obedeceu à lei, entendeu? Então,
É muito fácil de vender uma fazenda que está no inventário, é muito simples. Você pode negociar para pagar a dívida, pagar as custas do inventário, enfim, mas você tem que obedecer certos requisitos. Então, por isso que eu digo depende, porque não dá para sair assim vendendo, não dá para sair anunciando, ó, tem uma fazenda aqui, vamos vender, vamos vender. Não dá para sair anunciando assim propagandamente, né, fazendo marketing do teu negócio. Mas você pode sim vender, né, obedecendo à lei. E tem outros critérios específicos um pouco mais técnicos, mas esse é o mais assim chatinho, vamos dizer, né, que tem que ter a anuência dos outros irmãos, certo? O meu nome é Pedro Alcântara, eu tenho esse canal aqui do Direito Além da Porteira para levar conhecimento para o produtor rural e para quem quiser saber um pouco do direito do agronegócio. Eu deixo vocês por aqui, vou tomar meu café e bom dia a todos. Quarta-feira ainda, meio da semana, vamos trabalhar, piazada.